Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, como eu já tinha programado, só sobre literatura produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. É um vídeo que talvez não tenha, não traga assim interesse para muitos, mas como eu nasci na Assembleia de Deus, eu converso com muita gente desse meio, né? E existe muita preocupação, né? Quando se fala no livro de Enoque. E as pessoas acabam não entendendo, né? Da importância de se estudar esse livro. E uns misturam tudo, acham que a gente quer trocar a Bíblia. E a minha intenção é fazer um vídeo para desmistificar esse pensamento de alguns, né? Mostrar que muito já se falou do livro de Enoque, na própria literatura da CPAD, nas próprias Bíblias também. Eu vou começar hoje mostrando Bíblias, né? Produzidas pela CPAD, ou em parceria com outras editoras, e mostrar nos comentários. Como já disse, Bíblia é uma só, né? Tudo que está mais fora do texto não interfere em nada da pessoa alcançar a salvação, entender o plano de Deus para a salvação. E comentários não é canônico, simplesmente ferramentas, né? E as pessoas, aquelas pessoas que começam a aprender mais, estudar teologia, por exemplo, praticamente ela é obrigada a entender esses assuntos. E no caso, como eu venho falando sobre o livro de Enoque, o livro de Enoque tem uma grande importância para quem estuda a história da igreja, o cristianismo primitivo, o judaísmo. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu pensei nesse caso, né? Eu vou selecionar obras publicadas só pela CPAD e mostrar. Não existem estudos avançados sobre Enoque na literatura publicada pela CPAD, mas muitas citações de passagens, algumas um pouquinho mais desenvolvidas, outras, mas a maioria é só de citações de passagem, né? E muitas eu sou obrigado a dizer, né, são comentários infantis. Esse é um mal que sempre atingiu o Brasil de modo geral, né? O Brasil é muito atrasado nesse assunto. E eu quero dizer assim, no fundo de desmistificar muito do que se fala, né? Pela própria literatura publicada pela CPAD. Eu não sei se eu fui bem abrangente, se torna até quase infantil isso, né? Mas seria também, eu vou fazer na verdade eu fiz um apanhado para também incluir na bibliografia da próxima edição do livro de Enoque, né? E antes de começar, a gente tem que ser honesto em tudo, né? Eu vou começar lendo o que se fala sobre livros apócrifos e pseudepígrafos. No caso, o livro de Enoque se encaixa na literatura pseudepígrafa, né, do Antigo Testamento. Então eu vou ler na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Essa edição é publicada, né, pela CPAD, edição de 2022, 16ª impressão, acho que dá para ver. Eu vou ler das páginas 28 e 29, o que se fala sobre essa literatura, na qual nós somos sujeitos, né? No quinto item aqui, fala os livros apócrifos e pseudepígrafos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos nem dos pseudepígrafos,
chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. Os católicos chamam os pseudepígrafos de apócrifos e nós chamamos de pseudepígrafos, né? O Senhor Jesus fez menção das Escrituras Sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos, e nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos, no caso de Macabeus, né? Aqui aqui é pontuado os pseudepígrafos. Ele fala, assim está escrito aqui na Confissão de Fé. Os pseudepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então, isso é o que diz a nossa confissão de fé. E vou fazer um complemento, eu vou ler um trecho aqui da Manual de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, elaborado pelo Conselho de Doutrina da CGADB. Eu achei interessante essa passagem. Essa aqui foi publicado em 2012, a nona impressão, no frontispício. Eu vou ler aqui a palavra do presidente. Eu achei muito interessante. Um pouquinho comprido, mas é válido ler. Na página 7 e 8. Ele fala assim, né? No caso Dr. Paulo Roberto Freire da Costa, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB. Esse aqui foi publicado em 2012. Ele disse o seguinte: a grande maioria dos cristãos está vivendo ao sabor de experiências místicas supersticiosas. Pior, nem sequer procuram investigar se o que estão experimentando consubstancia a verdade plena das Escrituras Sagradas. De start, tornam-se divulgadores de opiniões que nem mesmo sabem se são verdades ou falsas. Tudo isso está ocorrendo, e esse é meu entendimento. Pelo fato de termos nos acostumado a escutar, a gravar e a repetir sem ler ou comparar o conteúdo doutrinário de todas as informações bíblicas que nos são passadas. Por essa e por outras razões muito mais fortes é que precisamos tomar a iniciativa de reler, reinvestigar, reanalisar e reinterpretar, ponto a ponto, todas as doutrinas bíblicas esposadas pelas Assembleias de Deus no Brasil, a fim de termos uma visão mais comprometida com a coerência e com a autenticidade das Sagradas Escrituras. Embora saiba, por observação, que ousadia, coragem, espírito pioneiro, iniciativas novas e especialmente muita prudência são virtudes especiais do evangélico tradicional das Assembleias de Deus. Tenho a absoluta certeza de que necessitamos redescobrir a palavra de Deus que, infelizmente, vem sendo substituída em alguns de nossos púlpitos. Acredito piamente que o problema fundamental para a proliferação de subcultura pentecostal na forma de um astigmatismo teológico está na falta de prioridade. A palavra de Deus está ficando em segundo plano em nossas reuniões. Estranhamente, alguns líderes evangélicos fecham-se numa alienação intolerável, quase medieval. Fazem ouvidos moucos, evitam confrontos, preferem não saber, não ouvir, não ler e não aprender a fazer o que é certo. Afora isso, existe ainda uma constelação enorme de evangélicos que estão muito aquém dos limites permitidos em termos de conhecimento bíblico. Daí crescerem
em algumas culturas evangélicas, num ritmo alucinante, tantos absurdos, distorções, discrepâncias que comprometem comportamentos e deformam padrões cristãos. Tem em vista fortalecer as nossas posições doutrinárias, uma vez que estamos sendo ameaçados pela presença de novos pensamentos, modismos e ideias comprovadamente heréticas. Desejamos nesse manual analisar o credo, objetivando munir o nosso povo da verdade para poder enfrentar as heresias odiernas. Assentado isso, termino aqui fazendo minhas as palavras do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu acho que não precisa nem retocar aqui, né? Foi muito interessante muito edificante essa palavra contida aqui na Manual de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. Então, eu não posso não me opor a nada que está escrito aqui, né? Mas nós não somos uma seita onde nós somos obrigados a pensar como no caso a direção quer que a gente pense, né? No caso aqui da confissão de fé, fala que as Assembleias de Deus não tem, os apócrifos e pseudepígrafos não têm autoridade espiritual. Exatamente isso, né? Eles não têm autoridade espiritual. Mas, conforme eu vou mostrar na própria literatura da CPAD, no caso o livro de Enoque, ele é um livro que sempre é citado como referência e tudo mais. Então, para não falar muito, eu vou começar aqui vou começar pelas Bíblias. Vou começar com a Bíblia com o comentário de Antônio Gilberto. É uma Bíblia nova, recém-publicada. E vou citar aqui na página 2086, quando fala da Epístola de Judas e, no caso, o livro de Enoque. Que o livro de Enoque faz uma citação do livro a Epístola de Judas faz uma citação do livro de Enoque. Então, no comentário aqui do falecido Antônio Gilberto, ele faz o seguinte comentário, na página 2086. O livro apócrifo de Enoque é cerca de 150 a 100 a.C. É pseudepígrafo, isto é, leva o nome de Enoque, mas não se sabe quem o escreveu. E para complicar as coisas, ele foi escrito por etapas. Judas faz a alusão a uma profecia de Enoque, Judas 14, e não ao livro apócrifo de Enoque. A profecia original foi proferida por Enoque, o antediluviano. O livro apócrifo de Enoque inseriu essa profecia. Portanto, o livro apócrifo nada tem de original. A alusão por Judas à profecia de Enoque apenas confirma a autenticidade dessa profecia, mas não significa a aprovação desse livro apócrifo de Enoque, que inseriu essa profecia. O livro é centenas de séculos posterior à dita profecia. Então, eu não vou praticamente comentar, né? Se vocês analisarem esse comentário, cada um fica por si, né? Cada um pensa por si. Eu vou citar agora também a Bíblia de Estudo Explicada, S.E. McNay. Não sei se algum conhece, acho que muitos conhecem ela. Bíblia de Estudo Explicada, S.E. McNay. Na página 1423, a Epístola de Judas, uma parte do comentário.
A obra etíope, livro de Enoque, que é citada no versículo 14 da Epístola de Judas, era bem conhecida nos tempos da compilação do Novo Testamento, notando-se coincidências de pensamento e de linguagem em algumas das epístolas paulinas, nas epístolas aos Hebreus e no Apocalipse. Nesses comentários eu não vou fazer comentário, só passando para vocês o que está comentado nas Bíblias de estudo publicadas pela CPAD. Eu vou citar a Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. Também da Epístola de Judas, na página 1809, ele fala o seguinte, Judas 14, Enoque é mencionado rapidamente em Gênesis 5, 21 e 24. Esta citação é de um livro apócrifo, chamado Livro de Enoque. Porque eu só posso dizer o seguinte, né? Muitos comentaristas, pastores, principalmente pela internet, porque no púlpito não se fala sobre isso, mas na internet há muitos comentaristas da Assembleia de Deus, pastores, alguns afirmam que Judas não está citando o livro de Enoque. Que nem, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, né, no comentário ele disse que não. A Bíblia de Estudo Roman. Página 2044. Vai falar o seguinte. Versos 14. Nesse texto, no caso aqui, alguns estudiosos defendem que Judas foi influenciado aqui por 1 Enoque, 18, 13 a 16. Nesse texto, a rebelião dos seres celestiais faz com que os planetas se tornassem errantes. Ou talvez, aqui está assim, eu estou falando do versículo 13, quando fala de estrelas errantes, que na literatura enóquica ele chama anjos de estrelas, né? E no verso 14, Judas, aqui essa leitura aqui está muito apagada, Judas ele retrata, aqui no caso Judas, ele retrata esse juízo citando uma profecia de 1 Enoque 1:9, na página 2044. Então ele está mostrando que essa profecia Judas tirou do livro de Enoque, capítulo 1, verso 9. Lembrando bem, são comentários das Bíblias, né? Agora a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, hebraico-grego. Na página 1318. Falando da passagem de Judas também. Nessa passagem, Judas faz uma citação do livro apócrifo de Enoque. Embora esse livro não tenha sido incluído no cânone das Escrituras, os historiadores da igreja primitiva escreveram que a igreja o aceitava como uma fonte confiável de informação. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Na página 1798. Aqui ele fala a mesma que outra Bíblia.
Enoque é mencionado brevemente em Gênesis 5, 21 e 24, e essa citação aparece em um livro apócrifo chamado Livro de Enoque. Livro de Estudo Apologia Cristã. Na página 2008. Aqui é um texto que vale a pena ler, maior. Aqui é um texto grande, na verdade da página 2007. Vale a pena ler essa parte inteira. Na página 2007. Judas faz alusão a tradições encontradas em obras pseudepígrafas, Assunção de Moisés, o Testamento de Moisés, para narrar uma disputa sobre o sepultamento de Moisés, no versículo 9. E nos versículos 14 e 15, ele cita um texto de 1 Enoque, obra também pseudepígrafa. Uma obra pseudepígrafa é aquela que possui como título o nome de uma pessoa que não é o seu autor. Nesses casos, Moisés e Enoque. Nós iremos nos concentrar na citação de 1 Enoque, uma vez que o assunto é mais difícil, porque Judas realmente faz uma citação desse livro e afirma que profetizou também Enoque, versículo 14. Alguns pensam que Judas, na realidade, citou o Enoque histórico, um homem que foi levado ao céu antes de sua morte. É difícil perceber, no entanto, como Judas poderia ter citado uma tradição oral de Enoque histórico, uma vez que o livro de Enoque estava em circulação na época de Judas e era bastante conhecido em ciclos judaicos. Eu tenho certa dificuldade de entender essa linha de raciocínio que eles fazem, né? É quase certo que Judas extraiu a citação do livro de 1 Enoque, que é claramente pseudepígrafo. Fica um rodeio assim de... É difícil não comentar, né? Difícil não comentar. Nós teríamos que dizer que Judas sabia que essa citação específica de 1 Enoque deriva do Enoque histórico. É melhor concluir que Judas citou o Enoque pseudepígrafo e que ele também acreditava que a porção citada representava a verdade de Deus. Nós não precisamos concluir, no entanto, que todo o livro fizesse parte do cânone das Escrituras. Conforme Agostinho, Cidade de Deus, 15, 23. Provavelmente Judas citou uma parte de 1 Enoque que, em sua inspiração, considerava como uma profecia genuína. Não sei se vocês estão percebendo, mas fica assim muito rodeio. Porque já foi dito que no começo que ele tirou do 1 Enoque, mas fica um rodeio para... infelizmente eu sou obrigado a dizer que um rodeio assim, dá a entender que é um rodeio para tirar o brilho da citação de Enoque, né, de Judas, acerca do livro de Enoque. Talvez ele se referisse a Enoque porque os adversários... Aqui que eu acho interessante esse modo de... essa interpretação, né? Talvez ele se referisse a Enoque porque os adversários valorizavam essa obra e por isso ele usou a munição deles contra eles mesmos. Eu sou obrigado a comentar, né? Em toda a literatura que vocês pesquisarem, vocês vão ver que Enoque era altamente considerado por judeus e pelos primeiros cristãos, né? É possível que os falsos ensinadores rejeitassem a tradição cristã
sobre a vinda de Cristo e, consequentemente, Judas citou a profecia de Enoque. Na verdade, o conteúdo da profecia não é incomum, assegurando os leitores de que o Senhor realmente irá julgar os ímpios. A citação de outra fonte não indica que a obra seja inspirada, mesmo que o texto extraído seja verdadeiro. Aí eles vão, para resumir, eles vão citar aquela, eu sempre chamo de mantra, né? Eles querem comparar Judas citando o livro de Enoque, que era altamente considerado pelos judeus e primeiros cristãos, com Paulo citando filósofos gregos, né? Para mim é um absurdo dos absurdos. Mas eu não queria comentar, mas não tem jeito. E a Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui vai ser essa aqui é a primeira parte. Você está ainda várias obras, são muitas obras. E esse aqui vai ficar longo o vídeo. Mas depois eu vou completar esse vídeo com talvez mais um, no máximo mais dois. Então a Bíblia é de Estudo Pentecostal. Já mostrei, né? Na página 1976. Quando fala do versículo 14 de Judas, fala que é possível que Judas esteja citando ou o livro apócrifo de Enoque, escrito antes de 110 a.C., ou simplesmente relatos da tradição judaica. A alusão de Enoque por Judas nessa passagem confirma apenas a veracidade da profecia de Enoque. Não significa a sua aprovação ao livro apócrifo de Enoque. Eu gostaria muito de saber como é que ele chega a essa conclusão, né? É difícil acreditar que Judas, irmão de Jesus, alguns não creem assim, mas é difícil acreditar, né, que Judas citaria um livro que não fosse importante, né, considerado escritura na época. Difícil acreditar nisso, difícil. E agora eu vou citar algumas obras publicadas pela CPAD. Eu vou citar aqui o Manual de Apologética Cristã, defendendo os fundamentos da autêntica fé bíblica, de Ezequias Soares. E nesse caso aqui, ele não cita Enoque, mas eu gostaria de chamar a atenção na apresentação da obra. Eu achei muito interessante que o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele faz uma apresentação citando a importância da Epístola de Judas. Eu achei muito interessante isso, porque vocês veem, a Epístola de Judas tão combatida, tão ignorada, por citar o livro de Enoque, principalmente, ele quase não entra, a epístola quase não entra no cânon, né? Na discussão do fechamento do cânon, justamente por citar o livro de Enoque. E é um livro a epístola de Judas é tão importante, foi tão importante e continua sendo tão importante na defesa da fé contra as heresias. Então, eu sou obrigado a ler essa passagem aqui. Na apresentação do pastor José Wellington Bezerra da Costa. O penúltimo livro da Bíblia, que é uma das menores cartas do Novo Testamento, escrita por Judas, oferece-nos suficiente subsídios para que bem explica a necessidade e urgência do curso de apologética cristã. O primeiro fruto da Comissão de Apologia, criada na última Assembleia Geral Ordinária da CGADB. Lembrando que esse aqui foi publicado em 2020, 12ª tiragem.
Esse trabalho surge propositalmente em um momento quando falsos ensinos tentam se infiltrar em nosso meio a pretexto de modernidade e estratégia evangelística. Todavia, sabemos que estão infectados com vírus da falsa doutrina que conduz à confusão, desgaste e finalmente à perdição. A exemplo dos gnósticos da época dos apóstolos primitivos, que perturbavam a igreja com seus ensinos, segundo os quais a salvação que é pela graça permitia a pessoa viver desordenadamente. Eles ensinavam e faziam questão que suas doutrinas fossem acatadas no seio da igreja. Tal era o ardor com que defendia os seus argumentos antibíblicos que Judas desafiou seus leitores a partirem para a batalha da fé, com a mesma veemência inflamada pelo zelo do Espírito. Foi assim que a mensagem dessa epístola veio para refutar o erro que sutilmente levava as igrejas gentílicas, sob a desculpa de livre graça de Deus, a tolerarem concupiscências, imoralidades pagãs e todos os ensinamentos que lançavam dúvidas sobre a graça de Deus manifestada entre nós. A linguagem foi enérgica e exortou o povo à batalha da fé, versículo 3 da Epístola de Judas. Esse combate não seria através de meros argumentos, mas sim em demonstração de uma vida reta e pura. É bom lembrar isto, que o melhor argumento pela causa de Cristo é justamente a nossa boa maneira de viver, as provas de uma verdadeira regeneração. Atos vale mais que palavras. A batalha da fé refere-se não somente ao fato do crente precisar lutar contra o seu próprio eu, que é inimigo das coisas espirituais, mas assumir a defesa do Evangelho como luta renhida. Essa luta pode atingir proporções mais extremas, como no início da história da igreja. Os grandes apologistas expuseram-se até ao próprio martírio. O estado preocupante em que se encontrava a casa de Deus, versículo 4 da Epístola de Judas, iniciou quando se introduziram alguns, passagem da própria Epístola. Esses que se infiltraram entre nós, que são os falsos doutrinadores, não diferem em nada daqueles que se apostataram da fé a ponto de defenderem ideias absurdas como permitir que o crente pratique toda espécie de pecados e ainda assim nada sofrem quanto ao juízo divino. O escritor, no caso Judas, denuncia os tais, no versículo 8, como aqueles que rejeitam dominação e vituperam as autoridades. Esses mesmos mestres são lembrados como aqueles que entram pelo caminho de Caim, o primeiro homem violento que matou o próprio irmão. Esses foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, o profeta mercenário que quis amaldiçoar Israel e não pôde. Finalmente, os tais perecem na contradição de Coré e seus seguidores que levantaram contra Moisés e foram destruídos por Deus. Prossegue Judas explicando que esses são manchas, apacentam-se a si mesmos, são nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, estrelas errantes, etc. Com uma visão bem apurada, o apóstolo Paulo também conseguiu vislumbrar todos esses qualificativos citados por Judas e denunciou abertamente a atuação em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se conseguirmos expor tais desertores a que cheguem ao arrependimento e impedimos que alguém os siga, e ainda ganharmos aqueles que se deixaram enredar por suas artimanhas, estarão alcançados os objetivos desse livro. Parabenizo a Comissão de Teologia da nossa Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, CGAGB, pelo brilhante trabalho. Então, ficamos por aqui. Então vocês veem a importância da Epístola de Judas. Eu achei interessante trazer isso para vocês. A Epístola de Judas, tão polêmica para alguns,
por citarem o livro de Enoque, então é uma ferramenta tão importante contra as heresias, né? Um outro livro que eu vou citar aqui, o livro vai ficar meio longo, mas como eu disse, é um livro específico para praticamente, né, para o pessoal da Assembleia de Deus. Aqui na página 548 desse livro, Entendendo a Bíblia, um guia sobre quem, quando, onde, como e porquê de cada livro da Bíblia, manual bíblico da CPAD, claro. Tudo aqui é da CPAD. Na página 548, quarto. Então, falando da Epístola de Judas, né, aqui ele fala assim, que a Epístola de Judas usou uma grande quantidade de exemplos do Antigo Testamento e de respeitada literatura judaica não incluída nas Escrituras. Eu vou ficar só nesse trechinho. Então vocês percebem, aqui ele fala que a Epístola de Judas usou uma grande quantidade de exemplos do Antigo Testamento e de respeitada literatura judaica não incluída nas Escrituras. Aqui no caso também eu vou citar aqui esse comentário bíblico, série Comentário Bíblico de Judas, Batalhando pela Genuína Fé Cristã, publicado pelo grande professor Claudio de Andrade. Ele tem um canal, vale a pena todos seguirem o canal do pastor Claudio de Andrade. Aqui na página 5, sobre a canonicidade da Epístola de Judas. Ele vai falar da importância da Epístola de Judas, né? Se hoje a canonicidade da Epístola de Judas é aceita quase que universalmente, até o século IV era uma polêmica em torno da sua origem divina, ainda muito acirradas. Eusébio de Cesareia coloca a Epístola na categoria dos livros disputados. A mesma posição era manifestada por alguns dos primitivos pais da igreja. Eles não podiam assimilar o fato de a carta ter sido escrita por alguém do círculo íntimo de Jesus, por causa da alusão que a obra faz nos livros apócrifos, Enoque e Assunção de Moisés. Sobre as fontes não canônicas citadas por Judas, discorre o abalizado erudito espanhol José Salgueiro. O fato de um autor sagrado servir-se de literatura judia ou pagã não atenta de forma alguma contra a inspiração bíblica. Judas, como todo escritor, era tributário de seu tempo e do ambiente em que vivia. Então, na página 5, só um trechinho. Aqui tem um livro também publicado pelo Ezequiel Soares e Daniele Soares. Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Página 40, página 40. Aqui diz o seguinte: a tradição judaica influenciou a teologia cristã nos primeiros séculos do cristianismo, em parte porque os escritores do Novo Testamento estavam vinculados ao mundo judaico e também porque os primeiros pensadores e líderes cristãos ou eram judeus ou haviam estudado segundo a linha do pensamento judaico. Alguns livros apócrifos e pseudepígrafos trazem informações sobre a crença nos anjos naquele período. Os anjos eram entendidos como ministros de Deus, que executavam os desígnios divinos no mundo. Alguns foram nomeados como Uriel, em 1 Enoque 75:3. Assim, eu fiz uma pontuação errada. Os anjos eram entendidos como ministros de Deus, que executavam os desígnios divinos no mundo.
Alguns foram nomeados, como Uriel, citado em 1 Enoque 75:3. E aparecem 7 arcanjos em Tobias 12:15. Em 1 Enoque 21:8 apresenta os nomes dos 7 arcanjos: Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel e Remiel. Esse aqui é muito importante também. Os adventistas, os testemunhos de Jeová, falam que Jesus é o arcanjo Miguel, né? E o livro de Enoque, nesse caso, acaba com essa fantasia, né? Porque o livro de Enoque é a fonte mais antiga com relação ao arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, por exemplo, e coloca o livro de Enoque cita como 7 arcanjos. Dá uma pausa aqui para fazer uma... Eu tenho que fazer uma pausa para limpar a mesa para poder ir colocando os livros, senão não ia dar. Aqui um outro livro é A Faces do Antigo Testamento. Um exame das pesquisas mais recentes. David W. Baker, Bill T. Arnold. Nesse livro eu não vou ler passagem porque seria complicado explicar. Então eu vou passar aqui para vocês na página 365, a nota 12. Uma citação de Enoque entre os livros da Apocalíptica, na página 380, quando explica sobre a Apocalíptica, na página 382, também falando da Apocalíptica, confirmando. Esse livro, Ralph O. Muncaster, examine as evidências. Nesse livro, na página, entre as páginas 185 e 186, aqui ele está falando de cópias existentes do Novo Testamento e tal. E tem uma parte que ele fala falando sobre o papiro Highlands, datado do ano 125 depois de Cristo. É o fragmento mais antigo e comumente aceito do Novo Testamento existente hoje. Aí ele fala, embora alguns estudiosos acreditem que em certas partes do Novo Testamento têm sido encontrados entre os rolos do Mar Morto, outros creem que esses achados pertencem meramente ao livro bíblico de Enoque. Existe um fragmento, eu mostrei no primeiro vídeo aqui desse canal, um fragmento grego encontrado na caverna 7 de Qumran. Foi essa revista Bíblica Review. E ela mostra esse fragmento, que supostamente seria de Marcos, mas segundo estudos mais apurados, né, tem-se por certo que seja do livro de Enoque. E esse livro aqui, indicado pelo canal do Paulo Von, na página 17, tem um trechinho que fala desse fragmento. Diz o seguinte: hoje a comunidade acadêmica mais ampla concorda quase unanimemente que o 7Q5, Caverna 7, né? Não é uma cópia do Evangelho de Marcos. Recentemente, o estudioso Hans Förster publicou um minucioso resumo e crítica dessa posição, mostrando o quão especulativo é o argumento. O estudioso dos manuscritos do Mar Morto, Timothy H. Lim, também rejeita as alegações de O'Callaghan,
acrescentando que outros identificaram o texto dos manuscritos em questão como o primeiro Enoque. Timothy Lean conclui: a prudência deve orientar a pessoa a ser cautelosa ao ler tanto significado de tão pouca evidência. Não sei se alguns já viram essa polêmica, né? Então, eu mostrei no primeiro vídeo essa revista, falei mais sobre ela. Não vale a pena falar, vai causar confusão. O ensino bíblico de Stanley Horton, o ensino bíblico das últimas coisas. Aqui na página 47, falando do Sheol. Aqui fala na página 46 e 47, aqui fala dois compartimentos do Sheol. Devido possivelmente à influência de ideias gregas e também porque Jacó, de luto, falou em descer ao Sheol, ao encontro de José, mais tarde, os judeus, considerando Jacó e José justos, raciocinaram que tanto os justos quanto os ímpios iam para o Sheol. Assim, concluíram que deveria haver um lugar especial no Sheol para o justo. Para isso, seria necessária a existência de divisões no Sheol, um lugar para o justo e outro para o ímpio. Aí ele manda ver 1 Enoque 22, de 1 a 14. E tem na página 274 a nota 25, para quem quiser pesquisar. O livro Apocalipse, versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva. Aqui são duas citações, mas eu vou tentar ler só uma. Falando de Miguel, a literatura judaica, a página 170, a literatura judaica ensinava que em toda a esfera celestial havia 7 arcanjos: Gabriel, Miguel, Remuel, Raquel, Rafael, Saracael e Uriel. Os autores do livro de Enoque falam disso. Aí dá referência a 241, Enoque 21 a 8. Mas as escrituras só designam apenas um, no caso Miguel, como arcanjo. 1 Tessalonicenses 4,16, Judas, verso 9. Mas como eu disse anteriormente, a maior autoridade com relação a arcanjos, a primeira citação que existe sobre arcanjo Miguel, e principalmente arcanjo Miguel, é o livro de Enoque. O livro dos vigilantes, que é a parte mais antiga do livro de Enoque. O livro de Enoque são 5 sessões. A primeira sessão do qual Judas cita a passagem, a profecia de Enoque. A fonte, no caso, do arcanjo Miguel. Vocês podem pesquisar. Qualquer léxico hebraico, qualquer dicionário hebraico, se vocês forem na fonte do arcanjo Miguel, é o livro de Enoque, a fonte mais antiga. A introdução ao estudo do Antigo Testamento, de Esdras Costa Bento e Reginaldo Leandro Plácido. Página 68. Falando de Gênesis, né? Capítulo 6. No item 1, corrupção. Segundo a perspectiva dos versículos 1 a 4 do capítulo 6 do Gênesis, a corrupção do gênero humano chegou a níveis insuportáveis. Seus atos e pensamentos eram continuamente maus. Versículo 13.
O texto apresenta como causa a consequente multiplicação dos homens e seus desejos imorais. Verso 1. Nesse texto, a expressão filhos de Deus é muito questionada, resultando numa série de exegeses diferentes. Se admitirmos a posição de Filo, Joséfo, Justino, Delite e Fonrad, interpretaremos que filhos de Deus eram anjos caídos. Essa mesma corrente admite, com base no livro apócrifo de 1 Enoque, que os gigantes, ou Nefilim, são filhos dessa união. Aí ele dá outras interpretações, mas a corrente mais antiga e mais provável é essa. A origem da Bíblia, um guia completo para entendermos tudo sobre a autoridade e inspiração da Bíblia, o cânon da Bíblia, a Bíblia como texto literário, textos e manuscritos da Bíblia, traduções da Bíblia. Alguns colaboradores desse livro, F.F. Bruce, Carl F.H. Henry, J.I. Packer e R.H. Harrison. Foi publicado por Philip Wesley Comfort. Aqui a página... Aqui são várias citações, mas eu vou citar só a página 432. 432. Aqui fala da Bíblia etíope, né? O Antigo Testamento em etíope, antigo, contém diversos livros que não estão na relação dos livros apócrifos hebraicos. O mais interessante destes, o livro de Enoque, é citado em Judas 14 e não era conhecido pelos eruditos da Bíblia até 1773, quando James Bruce levou uma cópia para a Europa. Aqui são várias passagens, mas eu vou ficar só nessa. Na página 14, quem quiser anotar, página 14, página 95, página 225. Eu até confundi um pouco, mas é correria. Entre a história e o espírito, o testemunho apostólico do livro de Atos, Craig Skinner. Aqui, quem quiser pesquisar, aqui são mais citações de passagem nas notas de rodapé. Na página 54, nota 59. Página 129, nota 32. Página 153, uma citação de passagem. Página 154, também uma citação de passagem. Página 175, nota 14, página 193, nota 134, página 245, nota 42, página 249, nota 67 e página 268, nota 61. Pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja, de Walter C. Kaiser Jr. Aqui também tem uma citação, ele faz uma citação meio complexa, e se eu fosse ler, só trazer confusão. Então, quem quiser pesquisar, na página 190, ele faz uma citação do livro de Enoque, e se eu fosse ler, bagunçar tudo aqui. Doutrinas bíblicas, uma perspectiva pentecostal. William W. Menzies, Stanley Horton. Na página 32 e 33.
Para se conferir a confiança que os escritores do Novo Testamento tinham no Antigo, basta conferir as centenas de citações da lei, dos profetas e dos escritos feitas por eles. Há apenas uma ocasião em que talvez seja citado um livro apócrifo, entre parênteses, espúrio ou duvidoso. No caso é Judas, versículos 14 e 15, onde aparece haver uma similaridade com o livro de Enoque, capítulo 1, verso 9. E mesmo nesse caso, não é difícil de se atribuir a ocorrência a uma tradição oral, disponível tanto para o escritor do livro de Enoque quanto para Judas. E tem uma citação também na página 244, Enoque, a principal testemunha. Assim, no caso, eu coloquei, não faz citação do livro de Enoque. A página 244 só fala como Enoque, a principal testemunha da segunda vinda de Jesus. Porque a Epístola de Judas, ela seria assim a primeira citação da vinda de Jesus, né? Do modo simples. A doutrina bíblica dos anjos, estudo sobre a natureza e ofício dos seres celestiais, de Severino Pedro da Silva. Página 48. Falando do arcanjo Miguel, ele fala assim, falando arcanjo é uma expressão somente usada aqui e em 1 Tessalonicenses. No caso, ele está falando de Judas 9, né? E é uma expressão somente usada aqui em 1 Tessalonicenses 4,16 e em todo o Novo Testamento. Acho que não sei se está certo essa passagem. Designa algum poder altíssimo angelical, dotado de autoridade sobre a larga área celestial ou terrena. O livro de Enoque, considerado apócrifo, dá os nomes de 7 arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, Raquel, Saraquiel, Miguel, Gabriel e Remiel. Então, sempre salientando, quando se fala de arcanjos, a principal fonte é o livro de Enoque. Vocês podem pesquisar em qualquer léxico hebraico, vocês vão pesquisar sobre isso. Página 37. No caso, a doutrina dos anjos e demônios. Estudo exegético acerca dos anjos e demônios à luz das Escrituras. De Valdomiro Francisco. Página 37. Os anjos no Novo Testamento, capítulo 4. Não existe no Novo Testamento uma doutrina específica que nos ensine a crer em anjos da guarda ou anjos guardiões. À luz do Novo Testamento, todas as manifestações angelicais estão dentro do contexto da teofania, ou manifestação divina. Podemos encontrar em toda a literatura das Sagradas Escrituras relatos acerca do ministério dos anjos. E, da mesma forma, até mesmo em alguns escritos dos sectários do Mar Morto que foram achados nas cavernas de Qumran, dentre os quais o rolo da batalha entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Temos ainda referências contidas nos livros apócrifos de 1 Enoque, capítulo 6 em diante, 4 Esdras, tal Tobias. Mas sempre salientando que o Enoque é o mais antigo, a fonte mais antiga, no caso de arcanjos. Introdução ao Novo Testamento, de Louis Beckhoff. Página 288. O autor, no caso da Epístola de Judas, o autor se intitula Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Há várias pessoas com o mesmo nome mencionadas no Novo Testamento. Não sei se estou pegando a parte certa aqui. Ah, não, é aqui em cima, desculpa. Eu estava lendo a parte errada.
falando da Epístola de Judas, né, versículos 14 e 15, a profecia dos versículos 14 e 15 é extraída do livro de Enoque, um livro que era altamente apreciado pela igreja primitiva. Então, essa é fala mais uma coisinha a mais, para não ficar, para não ler muito. Então, a página 288. O livro de Enoque era um livro altamente apreciado pela igreja primitiva. Introdução ao Novo Testamento de Louis Beckhoff. Página 288. Escatologia pentecostal, a revelação sistematizada na teologia pentecostal. Esdras Cabral de Melo. Enoque, o primeiro profeta, página 72. Aqui no caso não é a citação do livro de Enoque, mas é a citação do versículo 14, claro, está citando o livro de Enoque. Mas ele fala assim, né? O primeiro profeta da Bíblia, no caso Enoque, profetizou acerca dessa vinda. Eis que é vindo o Senhor com miríades de seus santos. Verso 14. Pode parecer que não tem importância, mas é a primeira citação da vinda de Jesus. Epístola de Judas, versículo 14. Porque ele remonta a um antediluviano. Para muitos, analisem isso para vocês verem. A ressurreição de Jesus Cristo. Anísio Batista Dantas. A capa é cinza, fica difícil de ler. Na página 50 e 51. e 51 páginas. Um dos livros apocalípticos mais interessantes entre os apócrifos é o de Enoque, comumente chamado de primeiro Enoque. Há segundo Enoque. Consiste em um livro de 5 partes diferentes, constituídas de histórias em formas de compilações complicadas, ele diz. É de difícil reconstituição. As diferentes partes do livro de Enoque foram provavelmente escritas durante os 2 últimos séculos antes de Cristo. Uma passagem simples. Eu faço questão de citar isso porque essas referências incentivam a pesquisa do livro de Enoque. Porque ninguém faria esse comentário se não fosse importante pesquisar. Isso faz parte da academia. Aliás, eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre o que quer dizer, né, academia. Estudo acadêmico. Muitos falam, mas talvez nem sabem o que significa, né? Guia básico para a interpretação da Bíblia, interpretando conforme as regras. Robert H. Stein. Aqui ele faz uma referência de passagem, né? Na página... Não fui nem marcar a página, né? É aqui. Aqui ele vem falando... Aqui é uma citação de passagem, no caso.
falando de Deus ordenou que sejam abaixadas toda a montanha alta e as colinas eternas, e se enche os vales para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa acorrer com segurança na glória de Deus. Baruque 3, 5, 7. E tem uma passagem que fala assim: e as montanhas altas serão tremidas e as colinas altas serão abaixadas, e derreterá como cera diante da chama. Aí ele faz uma citação de 1 Enoque 1,6. Então é nesse ponto que eu falo, quando vocês verem aqui está falando da natureza figurativa da linguagem profética, né? Aqui eu cometi uma falha de não deixar claro a passagem que é. Mas na página 101 desse livro, está tratando da natureza figurativa da linguagem profética, que começa na página 99. E ele faz uma citação e ele usa uma passagem de 1 Enoque para ilustrar. Então, nesse caso, é impossível que a pessoa cite, né, uma passagem de um livro sem que esteja incentivando a pessoa a pesquisar esse livro. Não sei se eu estou sendo bem claro com isso, eu já falo quase em todos os vídeos isso, né? Os comentaristas nas Bíblias, se eles citam capítulo e versículo, está incentivando a pessoa a pesquisar, né? Não precisa ter medo de pesquisar. É como eu disse, né? A pessoa que estuda, ela tem que estudar realmente para valer. Por isso que eu fiz questão de ler o manual de doutrinas da Assembleia de Deus, aquela introdução sobre a Epístola de Judas. Achei fantástico aquilo. Nesse caso, um livro publicado pelo falecido pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. Aqui, infelizmente, são umas falhas, né? As falhas que não tem como não dizer que, né, foi uma falha. Na página 86, falando sobre outros livros apócrifos, né? Ele fala assim, né? Há ainda outros escritos espúrios relacionados tanto com o Antigo como o Novo Testamento. São chamados pseudepígrafos. Os do Antigo Testamento pertencem à última parte do período interbíblico. Todos os livros dessa classe apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos. Daí seu título, pseudepígrafos. Aqui que vem a falha, né? São, na maioria, de natureza apocalíptica. Aqui está certo. Aí vem a falha. Nunca foram reconhecidos por nenhuma igreja. O livro de Enoque faz parte do cano da Igreja Ortodoxa Etíope. Página 86. Aqui uma pergunta. Exegese? Para quê? De Gordon Fee. Aqui são duas citações, mas só notas de rodapé. Eu também não vou ler para não complicar. Página 149, nota 32, e página 170, nota 43. O Espírito e a Palavra, fundamentos, características e contribuições da hermenêutica pentecostal. Gutierrez Siqueira. Na página 193, uma citação de passagem.
falando sobre a purificação do templo, João 2, 12 a 22. Uma citação de passagem. A escatologia do judaísmo pregava o estabelecimento de um novo templo na era messiânica. Ele dá a citação de Ezequiel 40 a 44, né, capítulos, e 1 Enoque 90, 28 até 36, entre outros. Gálatas, comentário de Germano Soares. Aqui são várias citações. Eu também não vou ler para facilitar. Páginas 91, página 104 são 3 citações, na página 167 são 4 citações, e na página 170 e 173. E ele usa essa abreviação, está em vermelho, H-E-N e E-T. Vocês vão ver as páginas aí, fiz a lápis, vale a pena ler. Escatologia, doutrina das últimas coisas, Severino Pedro da Silva. Página 167, falando do Hades e Tártaro. Página 167. O Tártaro, né? Item 8. O Tártaros dos romanos e os Tártaros dos gregos, segundo Pedro 2,4, são vistos como a casa intermediária, a caminho do juízo final, Judas 6. Nos escritos paralelos ao Apocalipse, especialmente no livro de Enoque, Tártaro é a designação usada para o lugar de punição dos anjos caídos. Algumas das referências a esse lugar na literatura grega parecem indicar que se imaginava ser esse lugar inferior ao Hades, bem como um lugar especial de ira divina. Então, uma citação que também incentiva a pesquisa. Página 167. Uma breve história do domingo, Justo L. Gonzalez. Aqui na página 36 tem uma nota 5. Também é uma indicação, uma sugestão de pesquisa ao leitor. Que dizem, os estudiosos indicam como exemplo disso o livro de Enoque, 91, 12, 13. Depois tudo isto virá o 8º sábado, o sábado da justiça. Então, precisa ler o texto, né? Então vale a pena pesquisar. Confirmando, página 16, falei errado. Na página 36, nota 5. Justo Gonzalez. História da literatura cristã antiga, de Justo L. Gonzalez também. Aqui no caso, eu achei uma falha do escritor que vale a pena ser citada, né? O título aqui da obra, da seção, fala outra literatura interpolada ou pseudônima. Ele fala assim, possivelmente esse seja o melhor lugar para mencionar o enorme número de documentos antigos de caráter parecido com os livros apócrifos que acabamos de abordar, né? Falando dos apocalipses apócrifos, né? Esses são, em primeiro lugar, alguns livros de origem judaica, nos quais se introduzem interpolações e interpretações cristãs. Aqui que é o perigo, né, que ele cita. Por exemplo, durante o período intertestamentário, a história de Esdras tinha continuado, mas agora os cristãos acrescentaram um 4º livro de Esdras, com uma forte ênfase escatológica. Do mesmo modo, tomaram o livro de Enoque, um livro judaico que parece ter sido escrito
uns 150 anos antes de Jesus, e acrescentaram-lhe grandes seções que fizeram dele um livro cristão. Eu acho aqui que ele confundiu, no caso, ele citou o livro de Enoque, mas talvez esteja se referindo ao livro dos segredos de Enoque, seria o segundo Enoque, para ele fazer essa afirmação de ter tido tantas interpolações, acrescentados, né, tantas sessões, e fizeram dele um livro cristão. Aqui está mal redigido isso aqui. Teologia do Novo Testamento, de Roy B. Tzuck. Página 104. Eu não queria arriscar o livro, mas tudo bem. Eu vou pegar só um trechinho. O judaísmo acreditava que o governo de Satanás findaria com a vinda do Messias. Aí ele cita 1 Enoque 51, 1 Enoque 55:1. É uma citação de passagem, né? E, também tem a página 216, outra citação de passagem, página 337, que fala do Merkabah, e a página 515 e a página 516, nota 109. Eu marquei aqui como absurdo, mas tudo bem. Então, na página 104, ele incentiva, uma citação que incentiva o leitor a pesquisar o livro de Enoque. A doutrina do pecado, de Severino Pedro. Aqui são duas citações. Não, uma citação. Na página 109, falando sobre Azazel. Página 109. No quarto parágrafo aqui ele fala assim, é o nome de um demônio solitário, é uma das opções, né? É o nome de um demônio solitário que vagava no deserto, né? Derivado de Azaz, ser forte, de El, Deus. No livro apócrifo de Enoque, frequentemente Azazel é mencionado como sendo um anjo caído, mas essa ideia deve ter sido incorporada nele pelo próprio livro de Levítico. Sobre Azazel, até já fiz um vídeo, né? Os céticos, né? Os pesquisadores, os comentaristas céticos querem de qualquer maneira tirar a verdadeira interpretação, né? Que na verdade Levítico fala de um bode para Deus e um bode para Azazel. São dois personagens, né? E eles tentam fazer um arranjo como sendo bode emissário. Eles fazem uma junção de da palavra Azazel, mas no fundo não tem como, né? Os bons comentaristas ali dizem que não tem como fugir, né? Se vai no hebraico, é um bode para Deus e um bode para Azazel, o demônio do deserto. E o livro de Enoque fala que Azazel foi preso no deserto. Aqui na página, nesse livro, Manual do Pentateuco, segunda edição, Victor P. Hamilton. Não sei se é português, se é inglês ou se é brasileiro. Se for brasileiro é Hamilton, né? Em inglês é Hamilton. Página 320. É a mesma coisa, a polêmica sobre Azazel. Aqui ele fala assim, a segunda fonte de apoio para a identificação de Azazel como uma força demoníaca é encontrada na literatura apócrifa,
Em 1 Enoque, Azazel é identificado como o líder dos anjos que, como está registrado em Gênesis 6, desejou as filhas dos homens, vê 1 Enoque 8:1, 9:6, 10:4-8 e 13:1. Em certo momento, Azazel é preso por Rafael e lançado em um deserto sombrio. Então vocês veem que aqui esse teólogo, ele, no caso, é que ele vincula Gênesis 6 como sendo anjos e homens. Página 320, Manual Bíblico. Bom, pessoal, foi longo esse vídeo, foi 1h20. E eu tenho muitas obras ainda da CPAD para mostrar. Hoje eu comecei com a Confissão de Fé. As Assembleias de Deus não aceitam os apócrifos e pseudepígrafos como autoridade espiritual. Ficou bem claro isso. Mas ao mesmo tempo, a literatura como a Assembleia de Deus não é uma seita, os seus membros são livres para pesquisa, estudar, e o livro de Enoque, ele faz parte dessa pesquisa fundamental para se conhecer tanto o judaísmo como a igreja primitiva. Então, repito, a Assembleia de Deus não é uma seita que proíbe seus membros de estudarem a Bíblia, pesquisarem outros livros. Nós somos livres, né? Eu nasci na Assembleia de Deus, vou fazer 63 anos e nunca houve esse impedimento. Pelo contrário, sempre houve incentivo. Pelo menos na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, onde eu nasci, o pastor Alfredo Riquidal, inclusive no segundo vídeo aqui do meu canal, são 2 pregações dele. Na época não existia vídeos, né? Quem quiser escutar, são 2 pregações dele. Para quem conheceu, matar saudades. Então, o pastor Alfredo sempre uma pessoa culta, sempre incentivava os membros a ler e entenderem o texto, ele explicava como ninguém. Então, sempre houve incentivo à pesquisa, ao estudo. A escola dominical, a Assembleia de Deus é exemplo, né, em escola dominical. Tanta coisa que eu aprendi na escola dominical. E fantástico, né? Então, assim, repetindo, a Assembleia de Deus não é seita que proíbe os seus membros de estudarem. Confissão de Fé está lá, é um meio de proteger de falsos ensinos, né? Está certinho. O que eu li da Manual de Doutrinas da Assembleia de Deus também, eu achei muito interessante a apresentação do presidente, né? Falando sobre a Epístola de Judas. E repetindo, a Epístola de Judas tão negligenciada por citar o livro de Enoque, tão fundamental para combater falsos mestres, desde a época da igreja nascente até os dias de hoje, tão atual. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Então, como eu disse, hoje ficou só nas Bíblias, os comentários das Bíblias publicadas pela CPAD e esses livros menores, né? No próximo vídeo eu vou citar obras dicionários, livros mais pesados, né? E aí termina. Acho que mais um vídeo dá para terminar, tá bom? Então ficamos por aqui. Até a próxima.